Aqui a gente começa a funilar, então, a perceber as métricas como algo importante, como um recurso que precisa também ser priorizado dentro da sua abordagem, dentro da sua forma que é utilizado. Não é utilizar uma métrica, um indicador, utilizar por utilizar. Não, você pensar aí no seu propósito também. Aqui eu trago um exemplo para poder a gente pensar nessa divisão da diferença entre uma métrica e um KPI para facilitar o entendimento. Uma métrica que é o exemplo de número de vulnerabilidades detectadas, que é como eu já comentei no exemplo anterior. Né? Por exemplo, uma métrica de quantidade total de vulnerabilidades identificadas em um período específico. Então, esse tipo de métrica é útil para monitorar e identificar problemas, mas não necessariamente indica aí o desempenho em relação aos objetivos estratégicos do negócio. Agora, exemplo de KPI. A redução de vulnerabilidades críticas. Né? Então, aqui você já começa a ver que KPI a gente não fala de número, a gente fala de percentual, de tempo médio, então, aqui, para redução de vulnerabilidades críticas, a gente pode usar o indicador de percentual de redução de vulnerabilidades críticas ao longo do tempo. Então, é pensar não só a questão de redução de vulnerabilidades, mas também pensar no tempo. Ou seja, você, muitas vezes, para chegar a um KPI, você precisa criar uma relação, uma correlação de dados. Por isso é importante ter alguns skills de data analytics para poder desenvolver KPIs mais assertivas. Esse tipo de KPI, por exemplo, ajuda a medir o progresso em direção às metas específicas e também são usados para avaliar o sucesso das iniciativas de segurança. Vejam só, aqui temos exemplos de um fluxo de uma papelagem de DevSecOps, desde a parte do código, né, como parte do CI, os testes, os artefatos para containers, deploy, monitoramento, e com todas as fases, processos, desde a criação do código, enfim, a gente precisa olhar e pensar como obter dados para métricas dentro de uma esteira de desenvolvimento. Quando a gente olha, então, DevSecOps, né, que é essa abordagem ágil, implementando a segurança, a cultura de segurança, sobretudo no fluxo de desenvolvimento, a gente então reflete sobre como que a gente vai obter dados desse fluxo. Para isso é importante a gente considerar alguns pontos. Primeiro, é garantir que os dados coletados sejam precisos e confiáveis. Então, como eu já falei anteriormente, as métricas elas precisam de dados robustos, dados que não são abstratos, dados quantificados, que vêm de ferramentas confiáveis. Né? Não pode ser algum comentário, uma opinião, tem que ser dado, ele precisa ser lastreado. Por outro lado, um ponto fundamental, ainda mais segurança, que a gente está sempre utilizando várias ferramentas, é a parte de orquestração, né? Orquestrar diversas ferramentas, coordenar diversas ferramentas para a gente conseguir dados de vários pontos dentro desse fluxo de desenvolvimento. Além disso, é fundamental trabalhar na desduplicação, que é um ponto que muitas vezes é ignorado, sobretudo quando você utiliza diversas ferramentas de scan, de varredura de código, que vai obter muitas vezes os mesmos resultados e depois você acaba somando tudo numa gestão de vulnerabilidade e você vai ter vulnerabilidades duplicadas, dados duplicados. Então, as deduplicação é importante para você filtrar esse material que você vai utilizar para análise. Também o que é importante é considerar a fonte de dados, a origem e metodologia, você saber como as ferramentas, né, como são a captação e a coleta de dados que você utiliza no seu dia a dia, enfim, que as ferramentas que você trabalha no dia a dia. E claro, também pensar na automação, você obter esses dados de forma automatizada, utilizando aí um Power BI, um Data Analytics, enfim, porque a gente entende que segurança envolve muitas complexidades que muitas vezes não dá para a gente atuar de maneira manual. Então, a automação aqui, quando a gente fala de dados e métricas, são essenciais. Certo, então já entendeu aqui a importância do sucesso, também entender a questão que envolve como você trabalha a filtragem, a coleta de dados, mas vamos abrir um pouco a mente e pensar então os dados como que algo que vai além dos números e gráficos. Né? O papel da narrativa, da história, quando usamos métricas e KPIs. Muitas vezes, métricas não são apenas números no papel, elas contam uma história.
E essa história é o que nos ajuda a justificar ações, a defender mudanças e até a argumentar por um aumento no orçamento de segurança. Então, se você aí é um gestor, né, um líder de uma equipe, pense aí no papel fundamental que as métricas possuem no seu trabalho. Quando pensamos em métricas no contexto de AppSec, não bastam dizer que corrigimos 20 vulnerabilidades no último mês, ou que reduzimos o tempo de resposta a incidentes. A gente precisa explicar por que isso é importante e o que significa para o negócio como um todo. Veja bem, aqui já é essencial que você tenha uma visão do negócio, uma visão geral de como funcionam os sistemas do seu negócio. Então, vamos imaginar uma situação em que a empresa precisa aumentar o orçamento de segurança. Apenas apresentar números soltos, como nós reduzimos o número de incidentes, não vai convencer os líderes da empresa. O que vai convencer essas pessoas, né, essas pessoas de negócio, é a narrativa por trás desses números. Aqui também enfatizamos o papel da comunicação, como você vai comunicar aos seus gestores esses dados, essas métricas. É saber contar a história de como, né, com o investimento certo, você conseguiu prevenir um incidente grave que poderia ter custado milhões à organização. Então, também você utilizar na sua comunicação dados financeiros, ou seja, a linguagem que esses gestores utilizam no dia a dia. Ou, outro exemplo, né, ao aumentar a eficiência nas respostas a incidentes, você garantiu que os principais sistemas de produção da empresa não sofressem interrupções, não sofressem problemas de disponibilidade. Então, as métricas elas devem ser percebidas muito mais do que dados frios. Por isso que eu convidei você a abrir a mentalidade em relação aos dados, porque senão a gente fica muito nessa parte mais racional e a gente precisa pensar também na forma como a gente vai contar, como a gente vai qualificar esses dados. Ou seja, a narrativa que criamos com as métricas é o que realmente pode transformar o entendimento, a compreensão de segurança de aplicações dentro da sua empresa, dentro da sua equipe, ou até mesmo a forma como você vai dialogar com a equipe de desenvolvimento. Com números claros, acompanhados de uma história forte, impactante, né, de uma boa, como a gente fala, story view, né? Enfim, você consegue ganhar o apoio necessário, você consegue convencer essas pessoas para então você evoluir o seu programa de segurança de aplicações e aí facilitar, né, que você consiga vencer e alcançar aí o seu sucesso.